pessoal, está começando mais um Pecinha é a Vovozinha, o PV Web Jornal, especializado em teatro para crianças e jovens. Põe a máscara e vai! Que soem as trombetas! A montagem Pepé, o Pequeno Palhaço, marcou a volta na semana passada das apresentações presenciais no teatro da premiada companhia Paideia, com direito a terceiro sinal e tudo mais. Mas claro, por causa dos protocolos sanitários, o número de ingressos por apresentação é reduzido e é preciso fazer reserva com antecedência, por meio de um link, que eu vou deixar na descrição, claro. Com texto e direção de Amaury Falsetti, a peça, indicada para maiores de 5 anos, tem no elenco Ana Luísa Junqueira e Rogério Modesto, que interpretam o palhaço criança Pepé e um menino curioso que se torna seu ajudante. O que mais te encantou neste papel? A pureza da criança, o que me encanta nesse personagem que eu estou fazendo. Então, a pureza, a inocência, a verdade da criança, né? É uma crítica social, mas do ponto de vista do universo da criança, né? Essa pureza da brincadeira, do jogo, da sinceridade com a máscara, né? A sinceridade da máscara. E eu acho que isso foi o que eu mais me encantou desse personagem. O que mais te desafiou neste papel? Para mim, o maior desafio, eu acho que é mostrar a criança. É mostrar a criança que vive dentro de mim, né? Dentro da minha alma, dentro do meu repertório de vida, porque eu fui criança, e a criança que eu estudo, que eu olho, que eu convivo o dia todo, o tempo todo, dando aula, as relações que eu tenho com os meus primos, enfim. O maior desafio foi criar uma criança com uma máscara. Eu nunca tinha pensado todas as crianças que eu já tinha pensado, ou mesmo pensado ou feito de personagem no teatro, ela era criança, né? E esse personagem é uma criança brincando de palhaço, então é uma criança de máscara, é uma criança que revela quem ela é porque ela está de máscara. Tem a maior dificuldade de encontrar essa criança brincando de ser outra coisa. Como foi voltar a sentir o público de verdade respirando na plateia? Eu fiquei muito emocionado. Eu sou muito criança na minha vida, né? Então eu sempre trago a relação da criança para mim. Eu não posso ver criança que parece que eu viro criança. Viver todo esse tempo da pandemia sem criança aqui, sem pessoas dentro desse espaço, o espaço da Paideia, tão lindo, mas sem gente, parecia um lugar sem vida. E sábado foi uma experiência maravilhosa. Foi muito emocionante ver o público de novo. Na verdade, acho que as crianças é sempre uma relação ainda mais viva e mais forte, mas eu acho que também ver o público se sentindo criança também é uma coisa muito forte, de estar no palco e de poder jogar com isso e ver como as pessoas de várias idades se relacionam com essa peça e com essas crianças que aparecem na peça, esses dois personagens. Pepé, o Pequeno Palhaço, vai até o dia 28 de agosto, somente aos sábados, às 17 horas. Mais uma dica presencial. O Teatro Infantil Presencial também está de volta ao Teatro Sérgio Cardoso. Estreia amanhã, sábado, dia 7, às 15 horas, o espetáculo O Super C, da companhia Pompa Cômica. A peça quer conscientizar o público infanto-juvenil sobre a importância da preservação e cuidados com o planeta. Vamos saber tudo com o autor, diretor e produtor Sérgio Carreira. Qual a importância de se continuar falando desses temas sustentáveis para as crianças no teatro?
Nós estamos vivendo um momento crítico, perigoso com relação ao meio ambiente, pois estamos usando mais de 20% dos recursos naturais do planeta que poderíamos estar usando. E chegando num ponto crítico que isso se tornará irreversível. Sérgio, já vi muitos espetáculos bem intencionados sobre esse tema, mas que resultam catequéticos, discursivos, palavrosos, chatos até. O que você fez como autor e diretor para que o seu Super C atraia crianças e jovens em vez de afastá-los do teatro? Eu resolvi usar a linguagem que eles curtem. A linguagem das histórias em quadrinhos, a linguagem dos desenhos animados, a linguagem dos super-heróis, das aventuras. E para isso eu convidei atores com essa linguagem clownesca, com formação clownesca. Convidei também músicos que criassem músicas especiais para o espetáculo, que ajudassem nessa dinâmica. E agora nos fale um pouco sobre a trama da peça. A história é sobre a família do seu Otávio, que é completamente destrambelhada, desorganizada, sem consciência, e que tem a Dona Isilda como faxineira, que fica preocupadíssima com o risco que essa família coloca o planeta. Bola um plano com o seu filho e leva essa família para conhecer a Super City, a cidade do futuro. Uma cidade onde as coisas são planejadas, organizadas, onde as pessoas vivem em harmonia com os animais, onde as águas dos rios e dos mares vivem limpas. É isso aí. Muito obrigado por sua participação, Sérgio Carreira. O Super C, se você ainda não percebeu, é Super Cidadão. E fica em cartaz presencialmente, eu reforço, na Sala Menor do Sérgio Cardoso até 29 de agosto. Já aqui espero, danço. O ressignificado do espaço e do tempo da casa neste período de pandemia. Olha só, que tema mais atual, mais vibrante. Eu vibro com temas assim. Pois esse assunto rendeu, sabe o quê? Um espetáculo de dança feito para crianças verem com suas famílias. Ainda no formato audiovisual, pelo YouTube. O nome da atração é Sobre as Coisas. O nome do grupo é Lagartixa na Janela. O nome da diretora artística é Ucha Xavier, professora de dança para crianças há mais de 30 anos e que já teve como mestres ninguém menos do que Maria Duchenne e Klaus Viana. Sobre as Coisas, que tem como subtítulo Coreoinfância em Tempo de Espera, foi feito na casa de cada bailarino separadamente, usando objetos que eles tinham à disposição no momento da gravação. Ou seja, seus pés traduziram e interpretaram o que tinham facilmente à mão. Ucha foi até a casa de cada performer acompanhada pelo cinegrafista Marcelo Vilas Boas. Nós já temos uma tradição, vamos dizer assim, de trabalhar com objetos, né? É o que a gente chama de objetos relacionais. Então, são tecidos, gravetos, giz, sempre os objetos é que fazem essa conexão com as crianças, com o público em geral. E é a partir deles que o público entra dentro da performance, né? Começamos a nossa investigação a partir de um enunciado que a gente sempre trabalha, né, que é o corpo como um território de memórias, o que seu corpo tem registrado de memórias de infância, e foi assim que chegamos a esses objetos, né, que é brincar com banco, vestir a meia da mãe, caminhar por pedrinhas, fazer caminhos pela casa, e enfim, e tudo que está ao redor. Então, como esses objetos vão também ganhando outras existências, né? Nessa invenção de mundos e de coisas que as crianças tão bem fazem. Vocês falam também do tempo que as crianças vivem enquanto brincam. Sim, é mesmo um tempo diferente do tempo dos adultos. Como isso virou coreografia em um vídeo? Sobre essa questão do tempo, né, que é uma coisa muito interessante, a gente sempre trabalha com a noção da contemplação, né, de como que
A criança ainda contempla, e ela contempla num tempo que é muito distinto do tempo do adulto, né? A criança, ela está envolvida em aion, que não é cronos, né? Que é esse tempo métrico cartesiano que a gente vive, mas ela vive nesse tempo aion que indica o envolvimento, a contemplação, a percepção das coisas pequenas, grandes, enfim, é uma outra respiração, né? E é um envolvimento naquilo que está lhe chamando a atenção. Quando eu estou esperando alguma coisa, eu arranjo alguma coisa para me distrair. Como você avalia o resultado desse trabalho feito de forma audiovisual? Foi mais difícil? Foi mais demorado o processo? Bom, estar nesse formato audiovisual foi um grande desafio para nós no início, sim, porque imagina um grupo que trabalha essencialmente em espaços públicos, né? A gente ensaia, a gente pesquisa, a gente está o tempo inteiro na rua, em praças, em parques, observando as crianças, sendo atravessada pelas crianças e tudo, e de repente, uau, pimba, ficamos dentro de uma caixa, né? Que é a caixa da casa, que vira vários mundos, claro, mas dentro dessa caixa tela. Então foi primeiro um processo que nós sofremos, com certeza, né? Até que é aquela história, é isso, então vamos descobrir o que é isso, né? Então também chamar essa infância curiosa, né? Curiosidade, como eu falava, né? Nos ensaios, vamos curiosidar o que é isso que nós estamos vivendo, né? E foi uma experiência que, a partir desse momento que a gente entendeu que nós estávamos num tempo de espera, né, que também faz parte da dramaturgia, e o nosso mundo, naquele momento e nesse momento ainda, né, são as nossas casas, o que nós poderíamos fazer, do que nós vamos jogar e do que nós vamos brincar. Puxa, pelo que eu andei lendo sobre vocês, o grupo Lagartixa na Janela se pauta pela ideia de que o processo criativo e o processo pedagógico são indissociáveis, andam juntos. Quer dizer então que, para vocês, fazer arte para crianças passa obrigatoriamente por educar? Quando a gente fala que está indissociável, né, do processo pedagógico, a gente está se remetendo muito mais à noção de uma antiestrutura, de criar brechas, espaços para novas percepções e conhecimentos, né? Do que a palavra, não necessariamente educar, até porque quando a gente fala muito essa palavra educar, ainda te remete a um lugar que é ensinar aquilo que o outro não sabe. E a gente não está de forma alguma nesse lugar, né? Principalmente porque a gente tem como eixo a coexistência. Então, é muito mais nesse processo de conhecimento, de abrir espaços, criar brechas para novas formas de conhecimento. Obrigado, Usha Xavier. Que conversa boa mesmo. Gente, se o seu filho ou filha não tem a experiência de ver dança, de contemplar atrações de dança, esta é a chance. Dá um clique no YouTube do Lagartixa na Janela e deixe o link de Sobre as Coisas rolando na tela, assim, sem pressa, sem ansiedade. Depois, escreva para nós aqui no nosso canal ou no canal do próprio grupo, contando como foi essa experiência de sua criança vendo uma obra de coreoinfância. O grupo vai fazer também sessões especiais online, seguidas de bate-papos. Ah, e fora tudo isso, ainda há um documentário sobre o projeto e o processo. Todos os links, datas e horários estão na descrição deste vídeo para facilitar a sua vida. O medo veio morar na minha casa. Nesta fase de interminável pandemia e necessidade de isolamento social, quem foi que não teve medo? Ou quem é que ainda não sente medo? Mais do que nunca, diante de tantas tragédias e mortes, o medo virou, mais ainda do que já era, um assunto de criança.
Casa Estranha, novo espetáculo infantil escrito e dirigido por Leonardo Cortez, estreia neste sábado, dia 7 de agosto, por enquanto de forma online, na esperança de que em breve suba aos palcos de verdade. Léo, conta aqui para nós, de que forma a sua peça aborda o medo? Casa Estranha é um espetáculo infantil que fala justamente sobre a importância de encarar os nossos medos para descobrir o tamanho da nossa coragem, ou a importância de encarar a nossa tristeza para descobrir a importância da alegria. E qual foi a trama que você inventou? Na trama, uma menina se muda para uma casa bem esquisita e conta com a ajuda do irmão e de um vizinho também bem estranho para descobrir a origem dos fenômenos paranormais que estão assolando aquela casa. E você, como autor e diretor, que medo você sente hoje? Casa Estranha foi escrita num momento de muita tristeza e de muito medo para mim também, afinal a gente estava no meio da pandemia e um dos maiores medos era justamente o receio de não voltar a fazer teatro. Portanto, fazer Casa Estranha significa a volta à nossa casa. Estamos muito alegres com isso e eu estou muito alegre principalmente porque eu estou do lado de grandes amigos, amigos queridos, parceiros de longa data. Casa Estranha usa elementos dos filmes de terror na linguagem de teatro infantil. O humor também tem espaço e vai surgir na hora dos sustos que os efeitos de cenografia pretendem provocar no público. Além da coragem, não vão faltar temas como companheirismo, amizade e tolerância. No sábado, dia 7, depois da estreia das 16 horas, haverá bate-papo com a equipe. O link de acesso é gratuito e está anotado na descrição. Velhos palcos, novos sonhos. Em São Paulo, os históricos teatros Maria della Costa e Ruth Escobar, ambos com uma bagagem incrível de memórias cênicas, acabam de ganhar um novo administrador, o jovem ator e diretor Fernando Lira Júnior, incansável representante da área de teatro para crianças. Fernando chegou com todo o gás, dizendo que quer mudar a cara da programação desses dois espaços e aguarda grupos interessados em se candidatar para as pautas. O Teatro Ruth Escobar, na Rua dos Ingleses, foi inaugurado em 1963, ou seja, há 58 anos. O Maria della Costa, na Rua Paim, começou a funcionar antes, em 1954, há 67 anos. Hoje, os dois são ligados à APTESP, Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo, que luta para evitar a especulação imobiliária em torno dos dois prédios históricos. Conversamos um pouco com Fernando Lira Júnior. Confira agora. Fernando, como surgiu o convite para você administrar os dois teatros? Oi pessoal, que bom falar com vocês. Bom, eu recebi o convite para administrar os teatros Ruth Escobar e o Teatro Maria della Costa da APTESP, através da figura da Analia Alvarez, que é a nossa presidente. A APTESP é uma associação de produtores de teatro aqui de São Paulo. E quando eu recebi o convite foi muito prazeroso. Afinal, eu estava em cartaz aqui há 14 anos fazendo os meus espetáculos e eu achei muito interessante poder administrar esse teatro nessa volta, nesse momento tão especial. Mas você vai cuidar só dos infantis, o que já não seria pouco, ou de tudo? Teatro infantil, teatro adulto, também as exposições, espetáculos de dança, de música, tudo que aparecer eu vou colocar nos dois teatros para trazer muita gente de volta para os teatros. Como você avalia a situação em que as duas salas estão hoje? Passarão por reformas, por exemplo? Os teatros estão prontos para receber as pessoas sim. Claro que eles ficaram fechados durante algum tempo devido à pandemia, mas eu estou dando um jeitinho todo especial. Estou limpando, as poltronas todas estão bem, nós temos equipamento de som, luz, ar-condicionado e uma estrutura para receber todas as pessoas. Aqui no Teatro Ruth Escobar a gente vai ter reformas sim, na sala Miriam Muniz e também na sala Gil Vicente. Que tipo de espetáculo você imagina para essas salas? Ou seja, que perfil de peça você pensa em selecionar? Eu acho que aqui não tem que ter um perfil exato. Eu preciso ter bons espetáculos para que as pessoas gostem muito e voltem ao teatro.
principalmente nesse momento tão difícil. Mas o principal, façam com que as pessoas pensem naquilo que acabaram de assistir. E já sabe como serão as temporadas? Duração, dias, horários? Nós estamos fechando temporadas de 2 meses a princípio. Se o espetáculo for bem, claro que ele pode continuar. Para os infantis, aos sábados e domingos às 16 horas, e para os adultos de sexta a domingo, no horário nobre. Mas temos também o horário alternativo de quinta-feira. Fernando, fale um pouco da sua visão sobre a importância que esses 2 teatros têm ou já tiveram em São Paulo. Não tem como a gente falar de teatro e não falar do Teatro Maria Della Costa e do Teatro Ruth Escobar. No palco do Maria Della Costa já passaram Fernanda Montenegro, Elis Regina, Juca de Oliveira, Marília Pêra, Chico Anísio, Tarcísio e Glória e tantos outros. O Trair e Coçar começou lá, então tem uma tradição, uma história muito bonita. E no Ruth Escobar, a gente olha, desde 1960, um pouquinho, essa época de 1960, esse teatro já estava na ativa e causando tanto. Aqui foi um local onde os artistas sofreram tanto, apanharam na ditadura, Marília Pêra por aqui. Então é um prazer muito grande eu estar à frente desses teatros agora. E quem se interessar, manda o projeto para você em qual e-mail ou de que outra forma? Quem quiser falar comigo, aparece aqui nesses teatros, marca um horário comigo ou manda um e-mail, fernandolirajr@gmail.com. Lembrando que o meu Lira é com Y. Eu vou analisar o seu projeto com o maior carinho junto com a PETESP e quem sabe você é mais um a brilhar nesses palcos. Trazer público para esse teatro e não deixá-los fechar. A sua vinda para esse teatro é muito importante para a cultura desse país. Então, me ajude. Obrigado. Gente, o carisma e a simpatia do Fernando são inegáveis. Obrigado pela participação. E agora eu dou o meu rápido depoimento sobre isso. Acompanho o teatro para crianças na cidade de São Paulo há mais de 30 anos e vi de perto a triste decadência desses 2 espaços acontecendo a olhos vistos ano a ano. Uma pena, uma grande pena. Decadência dos 2 prédios e seus equipamentos e, consequentemente, da programação ali apresentada, que também foi caindo gradativamente de nível criativo e, sobretudo, de qualidade técnica. Por falta de apoio oficial e sensibilidade de nossos governantes, todos sabem, a história é sempre a mesma neste país. Tomara que o Fernando Lira Júnior tenha realmente condições, sobretudo financeiras, de atrair grupos relevantes e artistas inovadores, que não fiquem apenas reproduzindo de forma fácil, apelativa e barata as histórias clássicas do universo infantil, como eu já vi tanto acontecer nesses 2 palcos ao longo dos últimos anos. Pecinha e a Vovozinha fica na torcida por você, Fernando, e pela qualidade da programação. Não vai ser fácil. Por hoje é só, pessoal. Obrigado por sua audiência. Só falta você clicar aqui no canal em inscrever-se. Até a semana que vem.